Olá, meus amigos e minhas amigas. Mais um novo dia, 23 de janeiro, e continuamos nossa comunhão através da Palavra de Deus. Muito obrigado a você pelo seu carinho, pela delicadeza dos comentários, por compartilhar, por divulgar esse nosso trabalho, por estar em comunhão conosco nessa jornada bíblica de cada dia. Nesta segunda-feira, temos a continuidade do capítulo 3 de São Marcos, hoje os versículos 22 a 30. Antes de entrarmos nesse texto, que é muito importante, precisamos pensar duas coisas. A primeira, o objetivo do Evangelho de Marcos, dizer para nós, nos ajudar a responder quem é Jesus. E o segundo, nós lembramos que no tempo de Jesus a sociedade era marcada pelo sistema da pureza e da impureza. Isso é muito importante, porque esse sistema era tão forte que excluía as pessoas, que dividia a sociedade em duas categorias. Os puros, aqueles que cumpriam todos os preceitos da lei, e os impuros, que eram tidos como possuídos pelo mal, pelo demônio, pelos vários nomes que a palavra vai apresentar. Então, quando o texto fala, como hoje vai falar, de espírito mau, espírito impuro, mais do que ficarmos pensando naquelas cenas de exorcismos, de filme, porque o exorcismo como tal não é aquilo, não é aquela cena, não é aquele ritual, já não se faz mais isso, porque se sabe que o mal é mais do que apenas influências psicológicas, psicossomáticas. Nós temos que ter presente que espírito impuro é esse sistema que excluía, que rejeitava, que jogava fora, que massacrava, que abandonava as pessoas. Então, essa é uma premissa muito importante, porque tem pessoas que gostam de interpretar esse espírito como se fosse uma entidade que vinha e entrava no corpo da pessoa. Isso não é a nossa fé. Pode ter até essa interpretação, respeito, mas não é essa a nossa fé, porque o espírito impuro não é isso. O espírito impuro é aquela realidade que a pessoa estava tão excluída, tão abandonada, tão massacrada, tão doente, tão longe de tudo e de todos, que ela acabava por fazer atitudes até que machucavam as outras. Ok? Dito isso, na sequência do capítulo 3, os mestres da lei, aqueles que então ajudavam a fortalecer esse sistema de pureza e impureza, eles vêm de Jerusalém. Jesus está na Galileia, eles vêm de Jerusalém à Galileia para questionar por que Jesus está fazendo tudo o que está fazendo. Lembremos, ele já curou um paralítico, ele já curou a sogra de Pedro, ele já fez o homem da mão seca estender a mão. Muitas realidades, o povo já não consegue mais nem comer, diz o texto, né? Então, ele está mexendo com as estruturas. Ele não pauta mais as pessoas nesses dois grupos, puro e impuro. Ele quer as pessoas livres, libertas, as pessoas plenas, as pessoas que se sintam filhas de Deus, porque Ele é o Filho de Deus. Esses homens vêm com uma acusação terrível. Eles dizem que a ação de Jesus não é o dedo de Deus agindo, não é o Pai agindo pelo Filho na força do Espírito Santo, mas é sim Jesus possuído por Beelzebu. Beelzebu é um ídolo pagão que é muito aproximado com a figura do demônio, de Satanás. E essa palavra, dizer que Jesus está possuído por Beelzebu e que
é por essa força que ele expulsa o mal, significa negar a ação de Deus por Jesus na vida das pessoas. E quem nega essa ação está pecando contra o Espírito Santo. Está confundindo o Espírito de Deus, o amor que o Pai tem pelo Filho e o Filho tem pelo Pai, a intimidade, a força geradora, aquela que age, que é o sopro da vida, está confundindo esse dom com o mal. E quando uma pessoa fala isso, quando alguém assume isso, não por ignorância, mas por vontade própria, com consciência, por consciência, essa pessoa peca contra Deus, e esse é o único pecado que não tem perdão. Porque nós estamos negando a fonte do perdão. Essa é a realidade. O pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo é isso. É não reconhecer Jesus como filho, como enviado. Porque Jesus é aquele que o Pai envia, o seu Filho, é Deus Filho, agindo pelo Espírito Santo. Lembremos do Evangelho de Lucas e de Mateus, que ele é gerado no ventre de Maria pela sombra do Espírito Santo. É a teologia da Santíssima Trindade. Só que para argumentar contra eles, Jesus usa parábolas. O texto diz, fala com eles por parábolas. E usa a parábola de um reino dividido, de uma família dividida, e essa palavra dividido se repete 3 vezes. Então, quando repete 3 vezes é porque é um tema muito importante. Dividida é a ação do mal. O mal fragmenta, o mal afasta, o mal desune, o mal coloca pessoas em extremos. Basta pensarmos naqueles pouquíssimos que têm muito, têm quase tudo, e aquela multidão que não tem nada. É extremo. E isso é a ação do mal. Nessa ação de dividir está a ação do mal. Jesus vem para unir, para reunir, para resgatar, para restaurar. Aqueles homens da lei, eles não eram maus. Apenas eles não queriam sair daquela dinâmica do sistema da pureza e da impureza, que para eles, naquela ocasião, era zona de conforto, era importante, mantinha-se um sistema religioso, político, econômico, social, tranquilo, que para eles não tinha problema nenhum. Por isso não podemos agir como eles, já condenando, julgando, massacrando. Eles já estão no inferno. Não, não é isso. Nós precisamos ir na dinâmica de Jesus. A dinâmica de Jesus, a dinâmica do Espírito Santo que está em Jesus. A tal ponto lá na cruz ele vai dizer, Pai, eu em tuas mãos entrego o meu Espírito. Nós precisamos fazer valer a força e os dons do Espírito Santo de Deus que estão em nós. Lembremos que depois, naquele momento da ressurreição, depois do momento da ressurreição, quando eles estão lá trancados na sala, quando Jesus entra, diz a paz esteja com vocês, ele sopra o Espírito sobre a comunidade, sobre todos nós. Então nós temos esta força. E se Jesus age pelo Espírito Santo, unindo, curando, libertando, apresentando a vida digna, colocando a proposta de Deus no nosso coração, nós, pela força do Espírito Santo recebido de Jesus, também precisamos ir pelo mundo vencendo o mal pelo bem, pagando o mal como bem, sendo instrumentos do bem e da paz. Tenham todos um ótimo dia. Lembremos que todo pecado e toda blasfêmia tem perdão,
Por isso, a conversão é o convite que Jesus nos faz. Busquemos esse perdão pelo exame de consciência, pela reconciliação com as pessoas, conosco mesmo, com Deus através dos sacramentos e, de um modo muito especial, do sacramento da reconciliação, da confissão. Não tenhamos nunca a dúvida de que Jesus perdoa todos os pecados. O único que ele não perdoa é aquele que nós não deixamos ele perdoar. Ele perdoa sempre. E que na força do Espírito Santo que perdoa, que nos dá o perdão, na força, portanto, do perdão, sigamos este dia perdoados e perdoando, reconciliados e reconciliando, na certeza de que assim Deus se faz presente no meio de nós.